Pessoal, a gente vai falar hoje sobre calorimetria. A gente está entrando em um novo assunto, continuando ainda falando sobre fenômenos térmicos, porém agora um novo assunto, né, falando sobre calorimetria. O que significa isso? A gente vai estudar as trocas de energia térmica de um corpo para o outro. E aí, muitas pessoas não sabem o que significa calor. Tem uma definição errada sobre calor. Calor nada mais é do que uma passagem de energia de um corpo para o outro. Imagina aí um corpo de 70 graus Celsius, tá quente pra caramba. E aí ele fica dentro de uma sala isolada com outro corpo de 30 graus Celsius. O que vai acontecer com os dois corpos lá dentro dessa sala? O de 70 vai passar energia para o de 30. Ele vai aquecer o de 30, vai deixar o corpo de 30 com maior temperatura. Só que o de 70, por passar essa energia para o de 30, ele vai perder essa energia de 70. Ele vai diminuir a temperatura. E aí, no final de tudo, os dois corpos vão ter a mesma temperatura, vão se equilibrar. Mas aí a pergunta é, professor, como é que isso acontece? Isso acontece com o transporte de energia de um corpo para o outro. Isso é chamado calor. Professor, então calor é energia? É, calor é uma energia de um corpo que vai viajar para o outro. Então, quando a energia está no corpo, a gente chama de energia. Quando ele sai do corpo, no processo de trânsito, de ida para o outro corpo, a gente vai chamar de calor. Calor nada mais é do que o transporte de energia de um corpo para o outro. Então, se a gente gosta de comparar, pensa numa transportadora, pensa nos correios, que quando você quer mandar uma energia para outra pessoa, vamos usar aí o exemplo de correio mesmo, então, pense que você quer enviar uma mercadoria, uma encomenda para outra pessoa. A loja, quando a gente compra pela internet, ela envia a mercadoria pelos correios. Ela deixa lá no correio, o correio traz para nós. Nesse trânsito dessa mercadoria, a gente vai dar um nome para ele, né? Isso aí é o transporte de mercadoria. Para nós, a gente fala assim, mas para a temperatura, para a energia, quando você passa de um corpo para outro, nós chamamos de calor. Então, o que é calor? Calor é o transporte de energia de um corpo para o outro. Quando a energia está no corpo, eu não vou falar que é um calor. Então, as pessoas falam de forma errada. Ah, eu estou com calor. Não. Você está com muita energia. Você está com uma temperatura alta porque você está com muita energia. Ah, professor, eu estou com frio. Você está com pouca energia. Você precisa de mais energia para aquecer o seu corpo. Mas você precisa receber essa energia. Aí você vai receber através do calor, beleza? O calor que vai trazer para você essa energia. Quando ela chega no seu corpo, ela não é mais calor, ela é energia, beleza? É isso aqui que é esse assunto que está resumindo aqui no decorrer dessa aula. Vou te passar mais uma informação que é interessante, que se você ler aqui você vai entender isso também, que o calor ele tem uma unidade de medida. Você calcula a quantidade de energia que está indo para o corpo para o outro. A gente calcula isso com que número e com qual unidade de medida? A caloria. Imagina você, quando você vai no mercado e você olha lá para aqueles pacotes de chips, de bala, de qualquer objeto que você encontra no mercado. E aí você olha lá o alimento, se ele for industrializado, ele vai ter lá uma tabela no fundo que mostra a quantidade de caloria de cada alimento daquele. E aí o que você vai observar? Você vai observar lá que está cacau, a letra K a palavra cal, C-A-L, que significa caloria, quilocaloria. Quantas quilocalorias tem em determinado produto, determinado alimento? É isso que vai acontecer. A gente calcula quantos de quilocalorias, quanto de energia você está consumindo. A gente é como se fosse uma máquina, galera. A gente acha, ah, professor, eu sou um ser humano e tal. Verdade. Mas você precisa
se abastecer, você precisa receber energia para você conseguir se locomover, para você gastar. Quando você está conversando, você está gastando energia. Quando você está falando, você está gastando energia. Quando você está pensando, você está gastando energia. Você gasta energia só em abrir a boca, porque você está movimentando o seu corpo. E tudo que você gasta energia, você precisa receber de volta para você poder executar bem essas tarefas. Senão você morre. E como é que a gente recupera as nossas energias, professor? A gente recupera dormindo bem, verdade. A gente consegue recuperar as energias dormindo bem. Mas não só dormindo bem. Se você dormir bem e não comer nada, você morre. Se você dormir bem e não tomar nada, que a água também tem calorias, você morre. Tem minerais que possuem calorias e mata a sua sede. Ou seja, é importante você consumir energia, que a gente conta essa quantidade em calorias. Só que no Sistema Internacional de Unidades, o que é o Sistema Internacional de Unidades? É as unidades padrões das grandezas físicas. E aí a gente não usa caloria, a gente usa o joule, a letra J de joule, beleza? Quer dizer que uma caloria equivale a 1868 joule. A gente pode aproximar aqui para 4,18, tá? 4, é aproximadamente 4,18 joule, tá? A gente usa essa letra J de Joule, porque Joule foi o cara que descobriu esse processo aí de quantidade de energia. O interessante é que vai existir um chamado de calor sensível e o calor latente. Não vou conseguir explicar nessa aula, mas aqui já fala, ó, quando gera uma mudança de estado físico é chamado de latente. Quando não muda o estado físico, se mudar, é chamado latente. Se não mudar, é chamado de sensível. O que acontece? Eu vou dar um exemplo da água, que aí você vai saber o que significa calor latente e calor sensível. Quando você vai esquentar a água, você coloca a água dentro de um recipiente e começa a esquentar ele para fazer o café. Tem gente que gosta de esquentar a água, né? Colocar depois uma borra de café para fazer o café. Quando você está esquentando a água, digamos que a água esteja em 10 graus Celsius, a água esteja um pouquinho fria. E você coloca nesse recipiente e vai esquentando. Aí a gente está aqui a nível do mar, digamos que estamos a nível do mar, a gente esquenta a água, e aí quando a água vai aumentando a sua temperatura, ela vai ganhando o quê? Ela vai ganhando energia. Professor, quem que está dando energia a ela? Ué, a boca do fogão, que está esquentando a água. A boca do fogão está passando energia para a água, tá? Porque está ligado o fogo e aí está fazendo com que a temperatura da água aumente. Veja que o que vai acontecer? A água está mudando, ele está mudando de estado. O que é estado? Ele está saindo do líquido para o gasoso? Não, ele está aumentando a temperatura, ele está líquido, mas ele ainda é líquido. Ele pode estar aumentando a temperatura, mas ele ainda é líquido. Se ele não muda o estado dele, ou seja, se ele está de 10, foi para 50, foi para 60, foi para 70, foi para 80 e não mudou, está sendo líquido ainda, só aumentou a temperatura, a gente fala que esse calor é um calor sensível. Mas quando ele chega a 99 graus, pessoal, preste atenção nisso aqui. Quando ele chega a 99 graus, ele ainda é sensível, porque ele não mudou a temperatura. Mas de 99 para 100, galera, 99 para 100. Quando ele chega no 100, ele muda de estado. Ele não vira, ele não continua sendo líquido, ele vira o quê? Ele vira vapor. Ele vai mudar de estado, virou vapor, e ele vai embora. Ele não aumenta mais a sua temperatura. A água, quando chega a 100 graus, ele evapora. Ele não aumenta mais a temperatura, ele vai embora. Ué, professor, então quer dizer que ele vai mudar de estado, muda isso, e ele não varia mais a temperatura? Não, ele não varia. Então, quando a água chega a 100 graus, ele muda de estado, mas não muda mais de temperatura. A temperatura não varia. Isso que significa calor latente. O sensível aumenta,
varia a temperatura, ele aumenta ou diminui a temperatura e ainda continua sendo água, continua sendo líquido. Quando chega a 100 graus, ele não vai mudar mais, ele não vai variar mais a temperatura, mas ele vai mudar o estado dele, ele vai sair de líquido para gasoso. Então isso que significa calor latente, quando muda de estado. Calor sensível não muda o estado, muda a temperatura. Beleza? É isso que vocês precisam saber. Para terminar, para a gente concluir essa aula, tá? A gente vai falar de duas fórmulas aí importantíssimas. Essas fórmulas vão representar para vocês aí o que significa quantidade de calor e calor específico. A gente representa de uma forma só. Bom, a primeira situação, essa forma que a gente já colocou aqui, que significa, olha só, quantidade de calor. A gente se lembra, professor, o que é quantidade de calor? É o que aqueceu aquele objeto, aquele corpo. Quanto de calor recebeu, tá? Sempre essa letra aqui vai significar isso. Quanto de energia está recebendo o corpo. Essa letra M significa a massa do corpo. Se o corpo tem 10 quilogramas, se o corpo tem 20 quilogramas, né? Isso aí é de acordo com a massa do corpo. Essa letra C minúscula, gravem, Czinho, não é Czão, é Czinho, letra minúscula, vai ser chamado de calor específico. Professor, o calor específico, que desgrama é essa? Pessoal, está falando aqui, é específico. Cada corpo, cada material, cada substância tem o seu calor específico. Como assim, professor? Se eu tenho uma água e eu tenho o ferro, quem esquenta mais fácil se os dois forem 1 grama? Quem esquenta mais fácil? A grama de água ou a grama de ferro? 1 grama de água ou 1 grama de ferro? O professor acha que o ferro esquenta mais rápido. Se ele esquenta mais rápido, ele tem um calor específico menor, tá? Então, se ele tem menor calor específico, é porque ele esquenta mais rápido. E aí você vai observar, quem tem o calor específico menor, tá? Você vai observar, quem tem menor porque esquenta mais rápido. Vamos observar também, galera, olha só, vamos observar também quem é o ΔT. O ΔT aqui é a variação da temperatura. A gente não usa tempo, tá? É igual lá na dilatação, é ΔT, variação da temperatura. Quanto que variou a temperatura? Ah, saiu de 0 graus para 20 graus. Pessoal, é isso. As informações que estão contidas nas questões vão te dar aí, e aí você vai usar a fórmula substituindo as letras pelos números, e aí você vai encontrar o resultado, beleza? Lembrando que calor específico é uma coisa, Czinho é uma coisa, e capacidade térmica, que a gente vai ver aqui, já é outra coisa. Capacidade térmica é uma letra maior, é um Czão, é uma letra grandona, tá? E aí, galera, capacidade térmica tem a ver com quanto de energia essa esse corpo consegue receber ou não, tá? Então, a gente não precisamos, tá? Representá-lo é, com a letra C minúscula. Ele não pode, na verdade, né? A gente tem que usar a letra C grandona, a letra C em, é, em letra maiúscula, tá? M de massa e Czinho é o calor específico, beleza? Então, vamos para a primeira questão aqui, para a gente ver a solução e entender como é que funciona. Está observando aí que tem uma panela que foi colocada a 1,5 kg de água. E aí você vai observar, olha que a temperatura, a massa já está dando aqui para vocês. Tá 1 kg. E aí ele está pedindo, falando que a temperatura ambiente da água era de 20, mas ele foi para 85. A variação aí foi para quanto? Foi para 65. Aí, galera, o que você tem que fazer? Você tem que converter 1 kg, 1,5 kg em grama.
que vai dar 1.500 gramas, tá? A gente tem que fazer a conversão, porque a unidade padrão é a grama, não quilograma. Então, 1,5 quilogramas é 1.500 gramas. Eu já sei a unidade de massa, ele já passou a variação da temperatura, te deu o calor específico, a letra C minúscula, e ele está pedindo na letra a quantidade de calor recebida, ou seja, Q. Basta substituir as letras. Que letras são, professor? Essas letras aqui. M de massa, a massa 1.500 gramas. C de calor específico, ele falou que vale 1. Variação da temperatura, a gente já sabe que vale 65. Basta multiplicar tudo que a gente vai encontrar 97.500 calorias. Como ele pediu aqui, ó, ele não fala se quer em calorias ou em quilocalorias, você pode deixar em quilocalorias. Quilocalorias é dividir por 1.000, vai ficar 97,5 quilocalorias, tá? Mas você pode deixar esse resultado também, que é em calorias, que é a unidade que a gente usa mais aqui no Brasil para representar a unidade de energia. Já a letra B ele está pedindo a capacidade térmica, a letra C maiúscula, o Czão. Aí basta substituir. Se Czão é o Czinho, né? É o calor específico vezes a massa. O calor específico é 1, a massa é 1.500. É você multiplicar Czinho vezes 1.500 que você vai encontrar a capacidade térmica de 1.500 calorias por graus Celsius. Pessoal, essa aí está respondido. Então, muito tranquila. Tenta fazer a 2, a 3 e as demais aí. Boa aula. É isso aí.